No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito dele venha sobre você, amiga e amigo ouvinte, para mudar essa situação que aí está, para mudar a sua vida, transformá-la, fazer com que você tenha a identidade divina, a identidade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba aquilo que Deus tem para te dar agora. E o seu dia hoje seja melhor de toda a sua vida. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Prestar bastante atenção, você vai entender um pouco melhor a mensagem mais importante do Evangelho. A mensagem que faz a diferença na vida da gente. Porque você pode ter certeza, por falta de entendimento ou por conta do egoísmo, as pessoas estão distanciadas de Deus. As pessoas não têm ideia do que o Senhor Jesus falou, não pensam, não raciocinam, não têm entendimento quando Ele fala na sua palavra. Ele disse assim: não julgueis e não sereis julgados. Quer dizer, se você não julga, você está fazendo um bem a si próprio. No que você julga alguém, você está amarrando a sua vida, porque você está se condenando também a ser julgada. Você está se condenando ao julgamento. No que nós julgamos, nós estamos nos colocando também na posição de sermos julgados. Disse mais o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 6 e versículo 38. Ele disse: não julgueis e não sereis julgados. Em seguida ele diz: não condeneis e não sereis condenados. Quer dizer, a partir do momento que você não condena, você também está se livrando da condenação. Mas se você condena, se você dá a condenação, você também estará sendo colocado na condição de condenado. Aí ele continua: perdoai e sereis perdoados. Se você perdoa, você será perdoado. Se você não perdoa, você tampouco será perdoado. Nesses três aspectos, presta atenção, use a inteligência. Jesus disse: não julgueis, não condeneis
e perdoai. O que significa isso? Como é que você poderia traduzir essas 3 atitudes numa só palavra? Uma só palavra para englobar todas essas atitudes. É a palavra-chave da sua vida. É a palavra-chave da minha vida. A minha vida é o resultado do que eu plantei ontem. Hoje eu colho o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã, com certeza, o que eu estou plantando hoje. Não importa se eu tenho sorte, se eu não tenho sorte, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa má. Não importa o que as pessoas pensem a meu respeito. Não importa olho grande, olho gordo, inveja. Nada disso vai importar. O que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã, tão certo como Deus existe. Tão certo como Deus existe. E daí está a dependência da sua vida. Então, qual é a palavra que faz englobar essas 3 atitudes? Jesus disse, repito, não julgueis. Depois ele disse, não condeneis. Depois ele disse, perdoai. Em todas essas atitudes, você tem que dar. Você tem que dar. Se você negar, se você não der, então você vai ser punida pelas suas próprias palavras, pela sua própria atitude. Em outras palavras, a vida de uma pessoa depende dela dar. Tudo está resumido nessa simples palavra que Jesus completou dizendo, dai, e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Aí, veja só a conclusão. Quando nós damos aquilo que nós damos, nós vamos colher em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, com que tiverdes dado, vos medirão também. Então a sua vida depende disso. A sua vida depende exclusivamente. Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, se você quer ser a própria bênção, você tem que entregar, você tem que dar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Você tem que dar. Você tem que abrir mão da sua liberdade. Você tem que abrir mão das suas mágoas. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que você tem contra alguém. Você tem que abrir mão da sua própria vida. Você tem que se entregar. E a fé nada mais é do que uma dependência de Deus. Você entrega a sua vida para Ele, você dá a sua vida para Ele, e então você vai viver na dependência dEle. Você se lembra da história de Caim e Abel, não é verdade? Todo mundo sabe da história de Caim e Abel. Qual é a história? A Bíblia diz que Caim pegou o sacrifício, uma oferta de sacrifício, e trouxe a Deus. Abel, seu irmão, pegou também o melhor das suas ovelhas e da gordura dela, das primícias dela, e trouxe para Deus. Então diz o texto que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Então, o que nós aprendemos com esse fato? Nós aprendemos que Deus não se agradou da oferta de Caim, ainda que fosse sacrifício, mas agradou-se da oferta de Abel. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, que também era sacrifício?
Por quê? Que é o que diz respeito à sua vida. Que é o que diz respeito à nossa vida. Porque aquilo que nós apresentamos a Deus será agradável ou não aos olhos de Deus. Por que as pessoas dão presente? Por quê? Bom, segue-se uma tradição, um costume, tudo bem. Mas por que que a pessoa dá presente? Por que o jovem dá um presente para a namorada e vice-versa? O pai dá para o filho dá para a mãe, enfim, cada um, os amigos recebem presente. Por quê? O que significa o presente? O presente significa alguma coisa. Não é o presente em si que tem valor, mas o espírito do presente, a alma do presente é que vai falar. Porque se o presente que você dá para alguém é alguma coisa que não tem grandes importâncias, você comprou ali na esquina, no brechó, comprou no chinês, você foi lá no chinês, comprou, embrulhou e deu aquele presente para a pessoa que você quis dar. Você naturalmente estava querendo dizer para ela, olha, eu lembrei de você, está aqui, uma lembrancinha. Mas não. Aquilo ali, aquele presente, mostra qual é o seu carinho, o seu respeito, o seu amor para com aquela pessoa que ganhou aquele presente. Se você comprou qualquer coisa, é porque você não considerou aquela pessoa uma pessoa importante. Você não considerou aquela criatura uma pessoa muito importante. Mas você considerou a pessoa importante, mas não ao ponto de chegar e colocar o melhor na vida dela, nas mãos dela. Você não foi numa relojoaria, numa joalheria e comprou um presente de ouro, com pedras, uma coisa caríssima. Você não fez isso. Por quê? Porque aquela pessoa, para você, não merecia aquilo. Não merecia. Bispo, mas às vezes a pessoa não tem condições de comprar uma coisa dessa natureza. Mas também, quando a pessoa não tem condições de dar uma coisa dessa natureza, ela procura dar o melhor, se ela quer expressar o quê? O seu amor, a sua ternura, sua consideração para com a outra. É ou não é? Eu pergunto, a mamãe, você papai, teria coragem de ir lá no chinês comprar um presente para o seu filho? Por quê? Bispo, meu filho, né? Minha filha, né? Minha mãe, né? Meu pai. Não. Quando a pessoa é muito querida, quando uma pessoa é extremamente querida, como um filho, uma filha, o pai, uma mãe, então o presente é o melhor. O melhor que a gente pode dar. É ou não é? A gente não compra no chinês. A gente não compra no chinês. A gente compra no melhor lugar, porque quer dar uma coisa, expresse aquilo que a gente sente. Não é? Você concorda comigo? Então, você vai concordar também comigo o seguinte, com respeito à oferta. Quando Deus instituiu as ofertas, foi justamente para provar o ofertante. Foi para provar o ofertante. Na sua oferta, você prova para Deus o que você é. Deus conhece você antes da oferta. Mas é que, quando você dá uma oferta para Ele, você está colocando um objeto como testemunha da sua consideração para com Ele. E no dia do julgamento, aquela oferta vai aparecer. Olha aí o que é que você me apareceu. O que você me deu. Isso aí representou o seu coração? Não, você não deu o melhor para mim. Porque você não se entregou para mim de todo o coração. Você não me considerou o primeiro na sua vida.
Veja que os presentes que você deu para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua mulher, para o seu namorado, foram presentes altíssimos, caríssimos. Mas para mim você deu o resto. Agora você está sofrendo, você sofreu e fica reclamando: meu Deus, onde é que tu estás? Espera aí, eu sempre estive com você, mas você nunca esteve comigo. Prova está no seu presente, na sua oferta. A sua oferta, minha amiga, e eu não estou falando isso para você pegar todo o ouro, toda a prata, todos os seus bens e colocar no altar, não. Eu estou falando isso para lhe ensinar como dar oferta. É melhor não dar nada do que dar qualquer coisa. É melhor não fazer nada do que fazer algo imprestável, defeituoso, que ofende o Senhor. Veja, por exemplo, a oferta da viúva pobre. Jesus estava sentado diante do gasofilácio, observando, diz o texto, observando as ofertas. Então ele viu as pessoas ricas depositarem grandes somas de dinheiro, mas ele observou que uma viúva pobre depositou 2 moedinhas insignificantes. Ele não falou nada para ela, mas chamou os seus discípulos e disse para eles: olha, vou ensinar vocês uma coisa. Você está vendo? Aqueles homens depositaram grandes somas de dinheiro, mas a soma do dinheiro que eles deram não chegou aos pés da oferta daquela viúva pobre. Porque eles deram o que não fazia diferença. Eles deram o que estava sobrando, que não ia fazer falta. Mas ela deu, da sua pobreza, ela deu tudo. Ela deu tudo. Quer dizer, a oferta dela estava sendo recebida com graças diante de Deus. Era uma oferta do tipo de Abel. As outras pessoas depositaram grandes somas, mas não tinham valor diante de Deus, porque ali eles colocaram o que estava sobrando, o que não fazia falta, não ia fazer falta. A sua vida diante de Deus é refletida na sua oferta diária. Na sua oferta diária. Não apenas na oferta em dinheiro que você coloca no altar, mas a sua vida em si. A minha vida eu entreguei para o meu Senhor. Então eu não posso usar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, como instrumento de prostituição. É a oferta sua para Deus. Compreende o que eu estou falando? Eu não vou julgar aquela criatura que errou, que falhou, eu não vou julgá-la. Você está fazendo sua oferta para o Senhor. Eu não vou condenar fulano, ou beltrano, ou cicrano, porque Jesus me pediu que eu não deveria condenar. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Em cada atitude que nós tomamos em relação às demais pessoas, em relação às outras pessoas, é uma oferta ou não diante de Deus. Você não sabia disso, né? Você não sabia disso. Quando a pessoa vai numa macumba, a mãe de santo ou o pai de santo fala para a pessoa, não interessa se ela é pobre, se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, eu quero isso. E pede uma oferta quase que impossível dela atender. Se ela não tem o dinheiro para dar aquela oferta, que vá pedir emprestado às pessoas, aos amigos, mas vai arranjar aquela oferta. Porque se ela não trouxer aquela oferta, ela vai ser punida. Ela vai ser castigada. E se a oferta que trouxer for com defeito, ela vai pagar.
Lembro que uma senhora veio na igreja e ela estava com cancro. E essa senhora contou a história dela. Ela disse, olha, eu dependia do Pai de Santo, mas um dia o Pai de Santo me pediu uma oferenda, mandou fazer algumas coisas, alguns trabalhos, e eu fiz. Mas quando eu cheguei diante do Pai de Santo, ele disse assim, olha, você não fez tudo certo. Você faltou em uma coisinha pequenininha. E ele apontou que ela tinha falhado. Ela pegou um cancro ou um câncer. Estava lá na igreja pedindo ajuda. É assim com o diabo. O diabo não aceita qualquer coisa. Quem funcionou dentro da bruxaria, da feitiçaria, do espiritismo, enfim, sabe que é assim. Quando eles pedem, eles não pedem, eles exigem. Exigem. E a pessoa tem que atender, porque se elas não atenderem, elas vão pagar, elas vão sofrer as consequências. Ora, as pessoas têm sido mais fiéis ao diabo do que a Deus. Porque o diabo castiga e Deus não. Deus não castiga. Ele não castiga se você não der oferta. Ele não vai te castigar se você não é dizimista. Ele não vai te punir porque você não é dizimista, não é ofertante. Não. Você vai sofrer as consequências daquilo que você está fazendo. Se você trata Deus, o Todo-Poderoso, com desdém, é porque você não acredita nele. Porque se ele tivesse ao vivo, em pele e osso, aqui, você daria o melhor para ele. Mas como ele não está aqui em pele e osso, ele está em espírito, você acredita, mas não acredita muito. Então essa falta de fé, essa descrença, mostra claramente que você não crê nele conforme deveria, de todo o seu coração. Em outras palavras, se você não confiar toda a sua vida, que é dar toda a sua vida a Ele e ficar na dependência dEle, não espere que Ele venha atender às suas necessidades. Não espere que Ele venha atender aos seus clamores, aos seus pedidos. É por isso que há muitos crentes, muitos evangélicos, e provavelmente estão me ouvindo nesse momento, que têm uma vida fracassada. Mas essas pessoas não são da macumba, essas pessoas não são idólatras, essas pessoas são crentes, elas acreditam na palavra de Deus e procuram viver de acordo com a palavra de Deus. Porém, essas pessoas não levam a sério o dar. Elas não querem dar, elas são egoístas, elas querem primeiro satisfazer aos seus caprichos, aos seus desejos. E óbvio, se elas negam dar a Deus o que é de direito, o que Ele merece, é óbvio que elas vão colher os frutos daquele egoísmo. Por isso que Jesus disse, não condeneis e não sereis condenados, não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Ah, não, perdoai não perdoo não. Ela destruiu o meu casamento. Então tá bom, então você não vai ser perdoada também. É toma lá, dá cá. E em seguida ele fala, dai e dar-se-vos-á. Da forma como você dá, você vai receber. E eu posso falar isso para você, tem muitas pessoas que chegam recentes da bruxaria, da feitiçaria, e absorvem rapidamente esse entendimento e entregam suas vidas para o Senhor Jesus. Elas dão o seu tudo para Deus e vivem na dependência dEle. Essas pessoas logo têm as suas vidas abençoadas. Em pouco tempo elas estão sendo conquistadoras, elas estão arrebentando. Por quê? Porque agradaram ao Senhor. Enquanto outras que estão há anos
há décadas dentro da igreja e com a vida cada vez mais amarradinha. Porque quando entregaram parte de si. E com Deus, minha amiga, meu amigo, não tem esse negócio. Jesus disse, olha só, presta atenção. Jesus disse assim, o meu Pai não dá o Espírito Santo por medida. Em outras palavras, o Espírito de Deus não nos é dado, não nos é concedido por medida. Ele não dá 90% do Espírito Santo para nós. Ele não dá um pouquinho do Espírito Santo para nós. É tudo. É a plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, 100% do Espírito Santo. Ora, se Ele dá 100% de si para nós, você acha que Ele vai aceitar parte da gente? Você acha que Ele vai aceitar parte de você? Você acha? Você acha? Você acredita? Ah, mas eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu vou orar para receber o Espírito Santo, eu vou jejuar pelo Espírito Santo. Você pode fazer o que você quiser, mas se você não se entregar 100% para Ele, você não vai tê-lo nunca, jamais e em tempo algum. Nunca. Então, quando nós fazemos o jejum de Daniel, 21 dias, afastado das informações seculares, com a cabeça, a mente, o entendimento só voltado para as coisas de Deus, é justamente isso, para negar o nosso eu, a nossa carne, as coisas desse mundo, para nos entregarmos, nos dedicarmos 100% para o Espírito Santo vir. Ele só pode encher a sua vida quando ela estiver vazia. Do contrário, nada feito. Por isso, toda a Sagrada Escritura, você pode resumi-la nessa palavra, dar. Da forma como você dá, você vai receber. Da forma como nós damos, nós recebemos. Da forma como nós julgamos, nós seremos julgados. Da forma como nós perdoamos, nós seremos perdoados. E se nós perdoamos mais ou menos, então nós seremos perdoados mais ou menos também. Tudo depende de você. A sua vida está na sua mão. O seu destino está nas suas mãos. Não depende de sorte. Não depende de ajuda de ninguém. Se você é uma pessoa que quer ser livre, viver livremente, viver na dependência do ar do Espírito Santo, do vento do Espírito Santo, para poder voar, você tem que colocar toda a sua vida no altar. Amém, pessoal? A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora mostrar para vocês o que faz a diferença na vida de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo, é o carimbo de Deus na vida daqueles que são eleitos por Ele. Então você vai ouvir esses testemunhos, preste bastante atenção. Meu nome é Rosângela, tenho 40 anos, cheguei na Igreja Universal vazia, né? Ouvi a palavra e vi a necessidade, através do pastor, a necessidade de se batizar, de entregar a vida para Jesus. Depois que eu me batizei, por 2 anos,
ouvindo a palavra, praticando por um tempo e me esfriei. Depois que eu me afastei, tinha um vazio imenso dentro de mim. E eu tentava preencher com compras, coisas fúteis, que não me levava a nada, só me levou à ruína só. Então eu adquiri uma dívida muito grande, que acabei até negativando meu nome, né? E fiquei desesperada. Credores me ligando direto, não tinha sossego. Tive que mudar até o número do telefone de casa. Até o número de tanto, assim, o telefone tocava o dia inteiro. O dia inteiro. Eu me tornei uma pessoa que não era. Uma mãe, uma esposa que eu não era. Dentro de mim, não me reconhecia. Mas algo dentro de mim, lá no meu íntimo, chamava, volta. Volta, tinha. Eu sentia que era Jesus, essa preocupação, esse amor que ele tinha por mim. E eu voltei. Eu voltei porque eu não aguentava mais a situação. Eu não tinha outra saída a não ser voltar para os braços de Jesus. E no dia que eu voltei, aí foi a transformação. Deus falou comigo no primeiro dia mesmo. Mudou totalmente o meu jeito, a minha personalidade. Deus renovou, me fez uma nova pessoa, me fez uma nova Rosângela. Ele me colocou de pé. E é por isso que eu estou aqui. E quando eu voltei, eu me entreguei. Fui batizada com o Espírito Santo. Recebi aquela paz. Naquele momento foi um momento maravilhoso. E eu recebi a maior alegria, que é o tesouro, né? Que é o Espírito Santo. Que é esse encontro. Esse é a presença dele na minha vida. Ele que me conduz. Eu tenho como foco a minha salvação. Mas ele que me conduz. Ele que me conduz a tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa totalmente transformada. Uma nova mulher, uma mãe, uma esposa. Hoje eu sou reconhecida pelo meu marido, pelos meus filhos. Hoje eu tenho paciência de educar, tenho paciência de conversar. Hoje eu atendo meu marido. Eu sou uma nova mulher, totalmente transformada, graças ao Espírito Santo. Antes eu precisava comprar, preencher aquele vazio, né? E hoje não. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Hoje ele me preenche por completo. Meu nome é Indira e eu fui convidada por um amigo para participar de uma das reuniões da igreja. E desde esse dia que eu participei dessa reunião, comecei a frequentar as reuniões da igreja, me batizei nas águas, eu comecei a me entregar mais para Deus, comecei a fazer as coisas de Deus, comecei a ter aquela comunhão. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a priorizar mais a minha vida sentimental do que as coisas de Deus. Foi aí o meu erro. Eu comecei a me afastar de Deus, comecei aquela frieza, não queria mais participar das reuniões. Foi quando ele decidiu não ficar mais na igreja. E minha pior decisão foi essa, foi ter largado tudo para segui-lo. Foi então que o mundo foi nos iludindo. Foi quando eu comecei a entrar no tráfico junto com ele. Comecei a me sujeitar a coisas que eu nunca imaginei antes fazer. Comecei a me envolver com criminosos, comecei a ficar na Cracolândia vendendo droga junto com ele. E mesmo assim eu tinha aquele vazio dentro de mim. E foi chegando muito dinheiro nas minhas mãos, eu podia comprar o que eu queria, mas nada daquilo preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Então eu comecei a ser depressiva, comecei a chorar. Nem para o tráfico eu servia mais, porque eu não ia mais. De tão triste que eu ficava. E eu passei a me tornar uma pessoa que eu não era. E eu nunca imaginei um dia passar por tudo isso. E eu me sujeitava a viver uma vida assim por causa dessa paixão que eu tinha por ele. Eu tinha minha família, eu podia voltar para casa, eu podia voltar a ter a vida que eu tinha antes na fé. Mas por conta dessa paixão eu comecei a me envolver mais. Foi quando eu me vi extremamente apaixonada por ele, fazendo coisas que eu nunca pensei em fazer. Eu perdi ele e eu me vi sozinha. Me vi sozinha, aí que eu entrei na depressão. Ficava trancada no meu quarto, não queria saber de ninguém por conta do orgulho. Eu não queria voltar, pensando no que as pessoas iam pensar de mim. Mas eu deixei esse orgulho de lado e eu resolvi voltar. E nesse momento que eu me encontrava em depressão, triste, com aquela angústia dentro de mim, algo dentro de mim me dizia para me voltar, que eu merecia uma chance, que não era o fim para a minha vida. E foi quando eu resolvi voltar, deixar esse orgulho de lado, e eu voltei para me entregar de verdade para as coisas de Deus.
Então eu comecei a buscar ali a presença de Deus, comecei a me entregar para as coisas de Deus e eu tive aquele encontro verdadeiro. Eu comecei a ser uma pessoa diferente em casa, uma pessoa com paz, era diferente com a minha família, com todos à minha volta viam a diferença em mim. Logo meu passado foi apagado e eu comecei a escrever uma nova história da minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu posso dizer que eu tenho paz, que eu sou uma pessoa feliz, que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Hoje eu sou uma referência para minha família, para os meus amigos, todos à minha volta vê uma diferença em mim. Antes eu precisava de prazeres, precisava de paixões para preencher aquele vazio que tinha dentro de mim. Só que hoje a presença de Deus preenche tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa feliz. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E não se esqueça que neste domingo, aqui no Templo de Salomão, a partir das 9h30, de 9h30 às 10h, nós teremos uma reunião especial só para quem quer receber o Espírito Santo. E a partir de então, segue a reunião normal, tá bom? Templo de Salomão aqui no Brás. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Submisso, rendido em teu altar estou, te adorando, pois este é o meu prazer, Senhor, resoluto, em perfeita comunhão eu te busco, através desta oração, nos momentos mais difíceis que eu passei, eu pude